agradecendo o casal de estar com a gente na célula, de estar com a gente no Café com Cristo hoje pela manhã. E ela me respondeu, tipo assim, ano novo, vida nova, né? De janeiro, fevereiro, todos os dias, em todos os meses, seja ano novo. Para que a gente esteja cada vez mais junto. Eu gostaria de parabenizar a Rayane. A Rayane é a primeira a pagar o acampamento da Juventude VIP. Glória a Deus. Eu estou falando isso para você entender que você precisa pagar. A gente gasta mais ou menos em torno de 12, às vezes mais, 15 mil, para fazer um acampamento. Amém. E é um investimento maravilhoso. Amém. É um investimento maravilhoso. Se esforce para ir, se esforce para participar, porque experiência própria. A juventude passa. Quando você menos perceber, você tem 40. Quando você menos perceber, você tem 50. E daí a gente fala, nossa, como eu gostaria de voltar. Não dá mais. Então aproveite este momento maravilhoso que você tem de participar de um acampamento debaixo da unção e do poder de Deus. Com certeza. Hoje eles fizeram uma reunião e já traçaram tudo que vai ter no acampamento para que seja um novo acampamento. Os que passaram. Esse tudo se fez novo. Liderança coesa, tudo debaixo da orientação de Deus, do temor de Deus. E o diabo não vai ter vez. Não vai ter vez. Em nome de Jesus. Noite de ceia. Reflita aí. Já foi o tempo que a gente orientava ou dava ordem, não tome sem pecado. Hoje as pessoas tomam ceia de qualquer jeito, né? Tem alguns aí metidos a dizerem que são pastores, apóstolos, líderes, dizendo, quem disse que tem que batizar? Quem disse que tem que ser crente para tomar ceia? E está inventando um monte de palhaçada aí. É tudo coisa do Satanás. Por isso você precisa conhecer a palavra e ficar com a palavra. Não siga esses meninos e até esses pastores velhos que saíram da presença de Deus e se entregaram a Mamon, o Deus do dinheiro. Sai dessa que é rua, fica com Cristo. Não é fácil, a porta é estreita. Houve um momento que Jesus trouxe uma palavra dura. Falou, você quer me seguir? Me segue. A palavra é essa. Então assim, ela não mudou. Ela é imutável, a palavra de Deus. Ela é viva, poderosa e imutável. Então assim, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Não fique nesse negócio, tô chateadinho, tô mordidinho, fulano é chato. Não, vá servir ao Senhor. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não fuja da presença do Senhor, porque daqui a pouco você vai ver o versículo, Ele está em todos os lugares, e você é o alvo dos olhos dele. Ele está te vendo, Ele tem propósito para você, só que você precisa você precisa decidir estar na presença dele. Eu não vou ler Jonas 1, você lê em casa, você precisa ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Então você vai ler em casa, a gente vai destrinchar Jonas 1, o chamado e a fuga do Jonas. As crianças conhecem bem porque tem musiquinha para eles, né? E hoje o Senhor já disse de uma forma muito clara, se eu me humilhar, é o que Deus está esperando da sua igreja. Amém. Que você se humilhe, que
eu tenho lutado demais para ser um servo melhor, para corrigir as muitas falhas que eu tenho, porque dá para melhorar. Não fuja das orientações de Deus, das ordens de Deus. Qual é a sua atitude quando alguém pede algo que você não quer fazer? Qual é a atitude quando o pai e a mãe pedem para você fazer algo que você não quer fazer? Quando o patrão pede para você fazer algo que você... Eu não estou falando de coisas erradas, porque aqui Deus pediu algo para Jonas que era certo. A atitude dele nós sabemos. Agora, será que você tem uma atitude parecida? Isso é a pergunta é, quando alguém te pede, e quando é Deus quem te pede, isso muda alguma coisa na sua vida? Quando alguém pede, você pode com birrinha, orgulho, arrogância que a gente sempre tem um pouquinho dentro de nós, mas e quando Deus pede? Como está o teu coração em relação às coisas que a palavra de Deus manda fazer, mas que a gente não concorda muito? Quando alguém pede, qual é a sua reação? Quando Deus pede, qual é a sua reação? Quando você lê a palavra de Deus e você vê que a palavra está te orientando para um caminho, qual que é a sua posição? É igual a de Jonas? Fugir pela tangente? Jonas foi chamado a pregar a um povo que ele não gostava, uma tarefa que ele não queria cumprir. Deus, desde lá, Deus já queria salvar os gentios, não era só o povo de Israel. Demorou para entender, foi lá depois de Atos que começou essa movimentação, e um dos principais apóstolos gentil que pregou para os gentios foi o apóstolo Paulo, mas ele teve problemas com os apóstolos que achavam que era só para o povo de Israel, só para os judeus. Ele não fugiu do chamado dele, mas Jonas, pensa você no lugar de Jonas. A gente falaria, se Deus falasse, a gente ia cumprir, mas Jonas, ele foi mandado para levar uma mensagem de arrependimento, de misericórdia, de salvação, para um povo que era complicado, ruim, tinha outros deuses e tratava mal o povo judeu. Foi por isso que ele, só que ele não atentou para quem pediu. Deus, gente, já pensou Deus falando com você como falou com Jonas? Meu Deus, que doideira, que loucura, que coisa poderosa. E Jonas, um homem macho, fugiu. Que coisa terrível. E cada cristão hoje, ele recebe uma orientação de Deus, uma ordem de Deus para fazer algo, para deixar algo, para recomeçar, para deixar de lado algumas coisas do passado, para se libertar de amizades que não são amizades, que levam a gente para longe de Deus, libertar a gente das mentiras. Gente, quem mente é filho do diabo. É isso que a palavra diz. Meu Deus, é pior do que ir parar na barriga de um peixe, o mentiroso. Jonas não compreendeu que Deus queria ensinar alguma lição para ele, que a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, se estende a todos, não somente ao povo de Israel. Ele era um profeta, ele não era um qualquer, ele era considerado um homem de Deus, um profeta, uma pessoa reconhecida. No entanto, ele está aqui na Bíblia. E quando ele recebeu a mensagem, ele disse: não,
Não. Eu vou para o lado oposto. E deu ruim, deu muito ruim. Deus chama os seus servos para proclamar a sua palavra, os seus servos somos nós, mas deseja que nós façamos isso com o coração cheio de misericórdia, se humilhar. A gente precisa se humilhar. Vocês não têm ideia de como é difícil ser perseguido, maltratado, mal entendido, levantarem calúnias contra você. E a palavra diz que eu preciso me humilhar, que eu preciso andar mais uma légua, que eu preciso dar a outra face. Ai, mas é difícil. A gente pega mal com Jonas, né, pelo que ele fez, mas a gente vira e mexe. Todos aqui já fizeram em algum momento. E se marcar, tem gente que está fazendo, fugindo de Deus, do chamado para servir, do chamado para ser mais apaixonado pela obra, do chamado para se envolver mais nas ferramentas da igreja. E o Senhor hoje, Ele diz: você precisa se humilhar. Para não ir para baixo, de ladeira abaixo. Porque é difícil voltar a ficar de pé. É difícil. É muito difícil. Não faça diferente de Jonas. Em nome de Jesus. A história de Jonas, ela vem para nos ensinar que a gente precisa fazer diferente. Não dá para fugir de Deus. E é incrível, irmãos. A gente acaba abrindo brechas, a gente acaba dando legalidade para o inimigo agir em coisas que a gente ama, em coisa que nos vai nos ferir demais. E não é Deus, é a gente quando foge ou diz não para Deus, ou dá um mau testemunho, mente e não precisava mentir. Vai dar ruim. Já não está fácil, mas vai piorar. Aconteceu com Jonas. Ele teve um momento da decisão, mas o resultado foi terrível do começo ao fim. Deus nos chama de acordo com seus propósitos, e quando desobedecemos, vamos parar nas profundezas. E eu não sei qual é a sua profundeza. Eu tenho uma sensação da minha dor, do meu sofrimento. E Deus me fala que eu tenho que me humilhar. Está doendo, estou sofrendo, mas Deus fala para mim me humilhar. Era para Ele me confortar, me consolar, dizer que olha, você é top, você está aguentando firme. Não. A palavra de consolo, de conforto, de exortação, Senhor, se eu me humilhar, isso quer dizer, você tem que dar a outra face. Você não pode se levantar falando mal, você não pode mentir. Você precisa orar pelos que te odeiam, pelos que falam mal de você. Jonas fugiu. E você está aqui hoje para Deus te ensinar que não é para fugir, não é para deixar de orar, não é para deixar de abraçar e de cuidar. Não, Deus sabe da nossa humanidade. Deus sabe dos nossos desejos humanos. Eu não estou falando desse desejo carnal, não. Às vezes é o desejo, não é da sexualidade que eu estou falando. Eu estou falando do desejo de querer vingança, de que é sangue. Porque tem gente que massacra a gente. Mas Deus diz: se eu me humilhar, não fuja do chamado de Deus e se humilhe.
porque no tempo certo Ele vai te exaltar. O chamado de Jonas e a sua fuga é para mim e para você. O chamado de Deus a Jonas, Jonas 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Não é pedido, é com esta ordem. E assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade de todos nós chega à presença de Deus. Deus, Ele é o comandante de tudo. Tem um versículo em Apocalipse que diz que a besta, o falso profeta, o dragão, o Satanás, a serpente, eles vão sofrer no inferno. Esse dia eu estava conversando com o irmão lá fora, falando assim: quem que é o rei do inferno? É o diabo? Não, ele é um escravo que vai viver a morte eterna. O rei do inferno é Deus. Ele é o dono de tudo. Ele comanda tudo. E o diabo não vai ficar como um grande ditador no inferno. Ele vai sofrer. Ele já sofre, porque ele não vai para onde nós vamos. Ele não vai curtir a eternidade com o Criador como nós vamos, porque nós não vamos fugir do nosso chamado. Nós vamos até escorregar algumas vezes, mas nós não podemos fugir. E veio a palavra do Senhor a mim e a você, e disse: ó, vamos servir com pressa, vamos ter necessidade de buscar mais conhecimento de Deus, para que nós possamos ser instrumentos mais fáceis. Não que o Espírito Santo não tenha poder, mas que você seja um instrumento mais fácil para o Espírito Santo usar, para salvar as pessoas que jazem no maligno, que estão nas trevas desse mundo perdido, que são guiados pelo príncipe deste mundo, que é o Satanás, o pai da mentira. Você não pode fugir do chamado de Deus. Olha que alegria, que honra. Eu sou chamado, você é chamado, nós somos chamados, as nossas crianças foram chamadas. Tem criança que chegou antes do pai na igreja. Olha que Deus maravilhoso, Ele arruma estratégias para nos trazer a Ele, para que a gente vá depressa fazer o que Ele mandou, ser exemplo, ser testemunho, parar de frescura, parar de, ai, coitadinho de mim, ai, o pastor, ai, o irmão, ai, não, você é precioso, preciosa, nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Está doendo, está difícil, mas isso vai passar. O nosso chamado não é só para essa vida, isso aqui passa rápido. E nós não somos miseráveis de acreditar que é só nessa vida. Isso aqui é um teste rápido. Daqui a pouco a gente está na nossa morada eterna. Ai, meus irmãos, não vai ter esse calor louco, não vai ter esses negócios dos ditadores aí, desses malucos que tem toda a possibilidade de serem abençoadores. E os caras são Satanás na vida nossa, do nosso país, do nosso mundo, das nossas crianças. Irmãos, aquela historinha de que existe um líquido que dá para extrair das crianças e injetar nos adultos e velhos para não envelhecer, isso é real, irmão. Já está acontecendo. A gente já tem pessoas extremamente velhas com jeito, corpo, com cara de jovem. Tem gente que estava um bagaço, reapareceu como se fosse jovem. É o Satanás, é o moleque ou o Moloque, que quer sacrifício infantil, sacrifício de criança. A gente precisa ficar esperto, irmãos. O Senhor te chamou para você brilhar, não para se aparecer, mas que a glória dele brilhe em você. Você vai ter resultado positivo com certeza, porque em Deus a gente só ganha. Então a ordem é: vá depressa
a anunciar para as pessoas da sua vida, para as pessoas da Nínive da sua vida. Geralmente o profeta é chamado para trazer uma palavra dura, quando tem alguém, um povo rebelde. Irmãos, vocês já viram na internet, quem promete vida fácil, riquezas, é o diabo. Foi isso que ele prometeu para Jesus, depois do deserto, do jejum lá do deserto. Então não vai nessa pegada não, de vida fácil, não, nós estamos numa guerra contra Satanás, e nós somos do céu, nós somos o povo que vai morar no céu, nós somos o povo que vai morar nas mansões celestiais. Então assim, você foi chamado agora, às vezes para levar uma palavra de exortação, de ânimo, mas leve com amor, mas com autoridade. Não seja uma mula de Balaão, seja um profeta, uma profeta do Senhor. Jonas deveria pregar arrependimento àquela nação gentia. Eram os assírios e hoje é o atual Iraque. Só para você ter uma ideia. A gente conhece muito bem um pouco da história do Iraque, cuja capital era Nínive. Era um povo complicado. Deus apenas dá uma ordem: dispõe-te, vai e clama contra eles. Era uma ordem simples, clara e objetiva. Vai lá e fala que eles precisam se arrepender, porque a desgraça vai chegar. Vai chegar. O juízo de Deus, tá? As igrejas aí não falam mais de juízo de Deus, não tem juízo de Deus, só tem amor de Deus. Mas a Bíblia fala de juízo de Deus. Se não se arrepender, se não orar, se não se humilhar, o juízo virá. Essa era a palavra para uma nação que Jonas e eu, só o que eu conheço da história da Síria, de Nínive, do que eles faziam, do maltrato que eles davam quando eles assumiam a nação e tinham como escravo os povos que eles arrebatavam. Os caras faziam desgraça. Os caras, era coisa ruim. A gente já, em algum momento, a gente já pregou sobre isso. Então assim, puxa, Deus manda a gente ir lá falar para alguém que é chato pra caramba, para alguém que já deu um golpe na gente, para alguém que já roubou uma folha de cheque de você, que já usou seu cartão indevidamente, que usou da sua misericórdia para abençoá-lo e não paga o que deve. E Deus fala para você e levar uma palavra de arrependimento para aquela pessoa. Não é fácil não. Não é fácil não. Uma mensagem dura para um povo difícil. Os ninivitas, além de adorar falsos deuses, eram cruéis e violentos. Por isso sua maldade havia subido até Deus. Deus está vendo tudo. Tudo que você fala e vai além. Tudo que eu e você pensa, Deus vê. E está no livro de Deus, o livro da vida. Está tudo lá. Não tem como enganar Deus. Então não fuja do seu chamado. Se esforce, se sacrifique, porque vale a pena. Vai chegar o momento de nós descansarmos na casa do Pai, nas mansões celestiais. Irmão, não dá nem para ter ideia de quando chegar esse tempo de descansar e de parar de se preocupar com algumas coisas dessa vida. Lá não vai ter esse negócio de olhar um para a cara do outro. Fulano é chato. Gente, fulano se acha. Nossa, que arrogância. Não vai ter nada disso lá. A gente vai olhar e dizer: nossa, que coisa linda, que maravilha. Até o fulano que era feio ficou bonito. Aqui não tem, né? Não é o caso daqui. A gente está falando de quem está nas trevas. Aqui só tem gente, eu ia falar embalsamado, mas é errado, né? É gente ungida, debaixo da graça de Deus. Só tem gente debaixo da unção, daquele óleo que brilha. Quando olham para a gente, eles veem algo diferente. Eles veem a face de Jesus em nós. Porque Deus chamou Jonas, Deus chamou você. E dá a entender que você aceitou o chamado. Só precisa fazer ajustes finos para que fique tudo muito melhor.
Às vezes você vai ser obrigado a levar uma mensagem dura, não só aquela mensagem de amor, acho que foi o Guido que falou hoje, né? De uma folha, de uma chave, de uma assinatura. Às vezes a mensagem é: te conserta, filho de Deus, para não falar filho de Satanás, miserável, desgraçado. Desgraçado é quem não tem graça, tá, irmão? Não estou xingando ninguém não, que a graça de Deus nos basta. Agora, quem não tem a graça de Deus é sem graça, é um desgraçado. Deus te chamou para ir atrás dessas pessoas. Seu chamado foi muito bem trabalhado. Deus não se engana. Deus sabe que Ele já colocou em você coisas boas. Ele já colocou Ele mesmo dentro de você. Então observe, você foi chamado. Brigue menos, tenha mais paciência. Aqui é como se fosse uma cidadezinha bem pequena de Minas. Dá para perceber na sua cara que você está chateado. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para... Respira Jesus aí, respira o Espírito Santo e perdoa, recomeça. Vamos recomeçar uma semana aí. Tem tanta coisa, tanto problema para resolver. Então, deixa esses pormenores por fora, de fora, em nome de Jesus. Nem sempre Deus manda que façamos coisas fáceis ou que vamos gostar ou nos agradar. Às vezes a mensagem é dura. Ore, vá com calma e ministre o que precisa ser ministrado em nome do Senhor, com a autoridade que você já tem da parte do Senhor. Algumas vezes Ele nos ordena coisas que vão de encontro ao que não queremos fazer, mas não cabe nem a mim e a você questionar. Entendam bem essa frase, pelo amor de Deus, não é daquele senhor não, hein? É uma de Deus, tá? De Deus para o povo de Deus, não é de um juiz para um outro miserável juiz. Missão dada, missão tem que ser cumprida, por isso que eu dei uma mudadinha, tá? Você tem uma missão, e a missão começa dentro da sua casa, depois ela vai expandir. Se Deus chama e manda, é só dizer sim, Senhor. Então, o chamado de Deus para Jonas e o chamado de Deus para mim e para você, não fuja desse chamado. 2, Deus é soberano, é Ele quem nos escolhe e não o contrário. Jonas desobedece a Deus e foge. Jonas 1:3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Já é um profeta, não é um qualquer, é um cara que conhece Deus. Fugir de Deus, isso é o Satanás, que cega o nosso entendimento, é bíblico, que se você deixar ele cega o seu entendimento. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. Não fuja do Senhor. Jonas se dispôs, mas para desobedecer ao mandato de Deus. Sai que é rolo. Em vez de subir rumo ao norte de Nínive, ele foi para o sul, ele foi para Jope e depois para Tarsis. Só que ele chegou lá? Não. Tudo e todos no livro de Jonas obedecem a Deus. O vento obedece, os marinheiros obedecem, o grande peixe obedece, os ninivitas obedecem, o rei obedece, os animais obedecem, até as plantas. Se você for para o fim de Jonas, você vai ver que a aboboreira, eu acho que fala assim, né? A aboboreira não é a do Nine, não, é a abóbora de Deus aí. Essa, se você comer, se marcar, tem gosto de picanha. A de Deus, não a de Nine. Nine vai dar dor de barriga, cuidado, fica esperto. Tudo obedece a Deus no livro de Jonas, menos o profeta.
Jonas, o servo de Deus. Cara, é a nossa cara. A gente obedece patrão, a gente obedece um monte de gente. E às vezes a gente desobedece a Deus. Você é porta-voz. Você é luz do Senhor. Quando as pessoas te olham, tem que ver Jesus. A sua prioridade é Jesus, a sua agenda é Jesus. A justiça vem do Senhor, não é sua. Pode doer, pode te fazer chorar, mas se você se humilhar, Ele vai te exaltar. Olha, irmão, e se Ele não te exaltar aqui, Ele vai te exaltar na eternidade. Cara, a gente ganha de qualquer jeito. Deixa dessa frescura humana da gente querer a vingança agora. Tá, de vez em quando, naturalmente falando, a gente quer que algumas pessoas morram. Mas daí o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito: sai dessa, seu crentino. Sai dessa, seu crentinho meia boca. Volta às suas origens de nova criatura, de filho amado de Deus, e sai dessa. Deixa o Adão continuar dormindo aí. Obedeça e não fuja. E quantos de nós, como temos agido quando Deus pede algo que não gostamos? Quando Deus nos manda perdoar alguém que nos ofende, como que? Quando Deus nos manda virar a outra face, quando Ele nos manda servir os nossos irmãos, não espere obrigado, não espere nada. Você está fazendo por Deus, para a glória de Deus. Você está obedecendo o mestre, o poderoso. Não fique esperando agradecimento. Não. A gente já ajudou tanta gente e traíram a gente com uma cara de pau. A gente ora por essas pessoas, para que elas acordem antes que chegue o dia da separação, para que não dê ruim, porque não tem volta. Morreu, segue-se o juízo. Então nós precisamos fazer diferente da situação de Jonas. Jonas desobedece a Deus e foge. Não faça isso. Quando Deus nos manda contribuir na sua obra, pastor fala isso, eu não tenho coragem de ficar falando sobre isso, porque a nossa igreja não tem foco no dinheiro. A nossa alegria é ver você transformada. Hoje eu perguntei para uma irmã, eu perguntei brincando, né? Porque agora tem ar-condicionado lá, não vai dar para suar, né? E tem muita tia aí que está no calor da idade, né? Aí a criançada traga um blusa, viu? As tias precisam apagar esse calorzão aí da idade. Aí eu perguntei para uma irmãzinha, falei: e a irmã vai servir hoje? Sabe aquela conversinha só para dar uma tiradinha? Me produzir toda hoje para servir? Claro que não. Glória a Deus, a gente se alegra quando vê os irmãos pintando o cabelo. Esses dias eu vi a Débora com um batom meio vermelho e tal, daí eu vi o rosto do João todo vermelho, assim, né? Falei: glória a Deus, ela está gastando o batom do amado. Quando a gente vê alguém assim, pintando o cabelo, fazendo uns negocinhos assim no cabelo, para nas pontas do cabelo ficar assim. Quando a gente vê eu conversei muito com a Renata acerca de uma pessoa. Jesus traz um homem de Deus para essa irmã, ela é meiga, o jeito dela falar, ela se preocupa com as pessoas. Senhor, eu não sei se ela está preocupada com isso, mas eu estou. Traz um homem para ela, um homem abençoado, para ela curtir esses nossos últimos dias aqui na terra. Quando a gente vê até os meninos ali, como que é? Os azulzinhos, não é Kleuber não, é os Smurfs, os irmãos Smurf. Cara, qual o problema de pintar de azul? Eu estou me pintando meio de castanho escuro para ver se fica melhor, mas não dá, porque não dá uma semana e o branco aparece de novo. Se cuide.
Você foi chamado para servir, e servir a Deus, obedecer a Deus e não fugir de Deus. Você precisa andar arrumadinho, cheirosinho, cheirosinha para o seu amado, para a sua amada. Vamos lá, irmãos, a gente precisa entender o nosso chamado, e o nosso chamado não é para ser um bando de mulher feia e de homem acabado. A gente envelhece, mas a gente envelhece bonito, não é não, Ivan? Mas não tem essa não. Nós somos o povo mais bonito da terra porque nós obedecemos ao Senhor. A gente está falando de Jonas porque sempre tem um feinho no meio da igreja aí, né? Um desobediente, um fujão. Mas Deus está falando porque Ele te ama. Então vamos servir ao Senhor com alegria, vamos obedecer o Senhor. É simples, obedeça e nem passe pela sua cabeça fugir da presença de Deus. Você foi chamado, obedeça e não fuja. Jesus, eu já estou no 3? Não, e o tempo está mais rápido do que eu ali, eu pensei que eu estava bem. 3, muitas vezes não obedecemos porque não entendemos o coração de Deus. Não dá, na real não dá para entender o coração de Deus, mas a gente sabe que o coração de Deus é só bondade. Se o fulano não blasfemou contra o Espírito Santo, é alvo das nossas misericórdias, ou da misericórdia de Deus que está sobrando em nós para distribuir com as pessoas. Seja qual for o pecado, tem perdão, precisa se arrepender, precisa se voltar, se humilhar, e vai dar tudo certo. Se não é blasfema contra o Espírito Santo, irmão, não adianta ficar condenando. Tem disciplina? Tem que ter, porque senão a igreja vira um balaio de gato. Não, tem que ter, mas Deus persegue a Jonas, Deus persegue você e eu. A gente é vacilão. Na agenda de Deus, quase sempre Ele não está em primeiro lugar. Na nossa agenda, Deus quase sempre não está em primeiro lugar, mas Ele vai lá e te persegue de uma forma ou de outra, como fez com Jonas 1,6. O capitão do barco lá dirigiu-se a Jonas e disse: como você pode ficar aí dormindo? A tempestade veio, Deus mandou o vento forte, a tempestade, o cara estava dormindo. Não era o sono do justo, é o sono de Satanás, porque o cara estava fugindo da presença de Deus, ele não estava debaixo da unção de Deus, ou do sono dos justos. O diabo estava cegando o camarada. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Você vê, até o cara que estava fugindo de Deus, ele tinha cara de que não era um qualquer, que ele tinha um Deus. Claro que lá dentro do barco, cada marinheiro tinha o seu Deus, os montes de deuses que tinha, mas esse tal do Jonas, ele era diferente. Você pode até tentar fugir de Deus, mas aonde você for, um desviado, um próprio filho de Satanás vai olhar e: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não é crente? Vai rolar, porque Deus ele não tem prazer na morte nem do ímpio, imagine na minha e na sua. Então ele vai atrás de você, ele está atrás de você, ele está falando com você porque você é importante. Você está vacilando, mas ele quer que você se torne quem ele te fez para ser: um filho amado, uma nova criatura, um mensageiro do céu, uma seta, um luzeiro. Você é demais no Senhor, e você precisa entender isso, em nome de Jesus. Deus enviou o primeiro sinal. Deus persegue te enviando sinais, Ele vem atrás de você te enviando sinais para que você volte, a ideia é que você volte, e não é volte e fique como coitadinho não, levanta, bate a poeira do pé, toma um banho, passa um cheiro, e vai distribuir o cheiro da rosa de Sharon, que é Jesus, para as pessoas. Não fica marcando aí não. O vento forte que provocou uma grande tempestade e que ameaçava o navio a pique. A desobediência a Deus geralmente traz consequências para nós e para os que estão próximos de nós. Não pensa que o seu pecado vai trazer dor de cabeça para você. Às vezes você não vai ver nenhum resultado do seu pecado, é a sua descendência. É o cônjuge, filho,
neto, algumas pessoas próximas, parentes ou não parentes. Então fique esperto com a sua desobediência. Não fique pagando de gostosão para que Deus fique implorando que você volte, não. Ele está dizendo: volte e se humilhe, que Ele vai te exaltar. Você já se pegou fugindo de Deus e notou que as pessoas percebem isso? É dose. Eu, em outros tempos, crente, a gente tem 36 anos de crente, vai para 37, acho que agora. Em alguns momentos que eu era frequentador religioso, flutuante, eu era um fariseu, um saduceu, um enganador. Eu já fui em lugares e já tive conversas que pessoas falavam: mas você não é crente? Cara, me dava uma raiva, porque Deus usava uma mula para falar comigo, um homem de Deus, desviadão, mas homem de Deus. Eu era um Jonas, mas eu era um homem de Deus. Gente, cara, machuca demais quando Deus usa uma mula para falar com a gente. É porque a gente está muito mal. Deus te ama, por isso que Ele vem atrás de você, e você vai ter oportunidade até o seu último respirar. Você não sabe quando é. Então assim, a ideia é: se acerte aí, se humilhe, fique na presença do Senhor. O segundo sinal, o primeiro foi o vento forte, quase levou a pique o navio. O segundo, a sorte recai sobre Jonas. Se você ler lá, você vai ver direitinho, vai entender direitinho. Ele havia sido encontrado, Deus não estava longe como ele gostaria que tivesse. Vou fugir de Deus. Naquele navio, no meio do mar, Deus não está lá. Só tem gente que adora tudo quanto é Deus, menos o Deus verdadeiro. Deus não está aqui não, Deus estava lá. Lançaram sorte lá para ver quem que era o mais problemático, caiu em cima do profeta, o crente, o pastor, o homem de Deus, o líder. Já pensou que vergonha? O chefe do navio vai lá e repreende o cara. O chefe do navio, ele adorava outro Deus. O outro Deus é o seguinte: ele adorava o diabo. Depois os marinheiros vão lá e chega o rei nele também. Quem que eles adoravam, os marinheiros? O diabo, que era outro Deus, um Deus estranho. E todos eles chamando a atenção do pastor, do profeta Jonas. Que vergonha, que coisa mais triste. Deus, mesmo assim, Ele te persegue porque Ele tem um chamado para você. De repente tem o chamado que você quer, mas Ele tem um chamado para você, e dentro do reino tudo é importante. Tudo é importante. As perguntas dos marinheiros foram um instrumento de Deus para confrontar Jonas e o levar ao arrependimento. Novamente, os incrédulos demonstraram mais discernimento do que o profeta. Que vergonha! Para eles era evidente a tolice nas atitudes do profeta Jonas. Olha, meu Deus, que triste. Jonas é um bom exemplo para a gente não seguir. Eles entenderam bem que Deus estava ali e queria retratação do profeta. O ímpio, quem não conhece Deus, entendeu o que o profeta sabia de cor e salteado, mas estava na rebeldia, fugindo da presença de Deus. Não pode. Deus vai te perseguir o tempo todo, aqui, na estrela, na luz vermelha. Ele vai te perseguir em tudo quanto é lugar, porque você tem um chamado. Triste foi o dia que você entrou dentro desse lugar, porque daí você descobriu que você é precioso, preciosa para Deus, e que você tem um chamado importantíssimo, e não dá para fugir. Se fugir, vai dar ruim. Vai dar ruim para você, não é para mim não, tá? Eu só estou te dando um alerta. Eu não quero, eu sou ruim, mas eu quero coisa boa para você. Eu não quero que você fique mal. Então, em nome de Jesus, fique esperto, não deixa. Você foi feito, a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Jonas estava sendo cauda, e os ímpios estavam sendo cabeça. É muito feio isso aí. Então, vamos melhorar o nosso exemplo em nome de Jesus. Deus persegue Jonas. E por fim, 4. Apenas conhecer a Deus não é o suficiente para nos levar ao arrependimento.
Bom, tem um monte de religioso que conhece Deus, conhece mais versículo do que você, mas aí está devendo na praça, só fala besteira, toma suas beer night aí, paga de crente nas redes sociais, é uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós que somos limitadíssimos. Imagine para Deus. Gaste a sua energia com o Senhor. Gaste a sua energia com o Senhor. A dureza de Jonas, é a dureza que parece com a nossa. Jonas 1, 11b e 12a. O que devemos fazer com você, é o capitão, o pessoal do navio falando, para que o mar se acalme? Na arrogância dele, o negócio está pegando fogo, o mar está intenso. E me faz uma pergunta besta dessa, a minha resposta tem que ser meio nervosa. Me pega aí e joga dentro do mar, já que vocês estão achando que o problema sou eu. Mais ou menos assim, não é que Jonas, vamos resolver os problemas, eu sei que sou eu, me joga dentro d'água, que vai resolver. Não, a galera estava dando uma pressão nele, a sorte caiu sobre ele, perceberam que ele tinha um Deus diferente, perceberam que ele estava fugindo de Deus, e que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Vocês estão me enchendo. Já que vocês acham que eu sou o problema, me joga dentro d'água, Não foi assim, me joga porque vai resolver os problemas. Não, ele estava meio nervoso. Coração duro. A Bíblia fala para você trocar o seu coração de pedra por um de carne. Você pode ter nascido de pais que são mais duros, mais severos, mas você não precisa ficar com essa maldição. A gente já falou aqui, o seu sangue não é sangue nordestino, não é sangue espanhol, europeu. O que corre em nós é o sangue de Jesus, o sangue do príncipe da paz, do povo suave, tranquilo. De vez em quando a gente estressa, mas a gente precisa desestressar aí. Para com essa dureza do seu coração aí. Não vou falhar mais com fulano, porque fulano, não sei. Gente, você vai entrar no céu como? Se você não fala com seu irmão, se você não perdoa quem te ofende, você vai entrar como? É o que dizem aí. Você está tomando veneno esperando que o outro morra. Você está esperando que você vai entrar no céu e o outro não? É escada você ficar e o outro subir. Fique esperto, em nome de Jesus, cuidado com essa dureza de coração. Aqueles homens certamente não foram mais os mesmos daquele dia em diante. Eles conheciam e temiam o único Deus que poderia realmente salvar os homens dos seus pecados, o Deus de Jonas. Mas Jonas continuava sofrendo as consequências da sua dureza de coração. Ele foi tragado pelo grande peixe e levado para as profundezas. Já não havia mais para onde ele descer. Não havia. A dureza do coração de Jonas o levou primeiro para descer para Jope. Era para subir, ele desceu. Depois desceu para o porão do navio. Depois desceu para as profundezas do mar. E por último foi levado dentro do ventre do peixe. Gente, pelo amor de Deus, não espera isso acontecer para você acordar, para você parar de brincar com Deus. Hoje é dia de ceia. Examine-se, recomece. Você pode, já foi liberado autoridade para você recomeçar, mas recomeçar de verdade, não com brincadeirinha. Hoje você recomeça e amanhã você vira um fujão de novo, em nome de Jesus. Hoje o Senhor está dizendo, acaba com isso, acabou, em nome de Jesus. O Salmo 139, 7 a 10 diz assim: é impossível fugir de Deus. Para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos caminhos, nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Olha a bondade de Deus. Olha, não fuja de Deus. A mão de Deus não está para te condenar, a mão de Deus está para te sustentar. É isso que o salmista fala. É isso que Jonas teve uma experiência, e você não precisa chegar a esta profundeza. É por isso que você está aqui hoje. Você não precisa chegar nesse caos, não precisa, Deus não quer. Jonas endureceu o seu coração e desobedeceu a Deus e chegou na situação que chegou. Mas houve um outro homem que teve uma missão bem mais difícil.
e ele disse sim para a missão dele. E é ele que nós adoramos aqui nessa noite, Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a pessoa mais importante da nossa vida, a quem nós devemos obediência, e devemos chamá-lo de Senhor. Nós não temos moral para chamar ele de você. Cara, Deus é muito grande para você chamar ele de você, e desculpa, você não está com essa moral toda. No máximo a gente é um Jonas, um rebelde. Jesus é esse homem. Mateus 12, 38. Jesus disse aos seus incrédulos opositores que o sinal de Jonas se cumpriria na sua vida. Então, alguns escribas e fariseus, alguns crentes, replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. É o que a maioria dos crentes quer, só sinal, 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 sinal. Ele, porém, respondeu: que maravilha de resposta! Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele foi lá, ele venceu a morte, e ele nos dá a vida. Ele viveu a nossa morte para que a gente viva a vida dele, e a gente precisa amar mais a Deus, se apaixone mais por Deus. Não tem, ele tem que ser o primeiro da tua vida e da minha vida. Jesus esteve 3 dias e 3 noites nas profundezas do abismo para pagar pelos nossos pecados. Jesus fez isso em amor e obediência a uma missão que ele recebeu do Pai, missão difícil, mas ele fez, e ele te conhece pelo nome, ele te ama, ele te quer bem, ele quer ver o seu sucesso, ele quer ver você prosperando, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, em nome de Jesus, não vai ser fácil, mas com ele no barco, tudo vai muito bem. As tempestades não são para sempre, as lutas não são para sempre, nós estamos vencendo. Como que é? De pé, como que é? Estamos de pé. Nem leão, nem Satanás, nem crente, nem pastores que são lobos, não, nada pode nos afastar do Senhor, em nome de Jesus. O que Deus tem pedido para você fazer, mas você tem relutado em obedecer. Hoje é o dia. Do que você está fugindo? Para de fugir, o Senhor já te viu, e Ele está dando um toque: não quero que você entre no navio das tempestades. Tem que ter paciência. Quem daqui é o segundo Cristo? Quem daqui é perfeito? Começando por Moá. O mais imperfeito de todos aqui sou eu, mas eu amo a missão que Deus me deu. Gente, dói. Tem dia que me leva, Senhor. Já faz tempo que eu estou com essa conversinha fiada, né? Porque depois ele dá um tapa na minha cara e fala: acorda aí, ô menino, vai me servir, e fica de boca fechada e dá glória a Deus. Fala: sim, Senhor, desculpa aí, eu estava querendo pagar de coitadinho para o Senhor me dar um iPhone novo, mas tá bom, Senhor, me perdoe, eu vou parar de frescura, eu vou ser casca grossa que nem Elias e João. Hoje também Deus te dá uma oportunidade para o arrependimento. Não sejamos como Jonas, que foi até as últimas consequências da sua desobediência. Não fuja de Deus, do chamado de Deus. Hoje nós temos essa oportunidade.